Sim, António de Abreu Freire, estou a chegar aos 80, agora o que me sobra já é benefício. Nasci aqui no Bunheiro, portanto, mesmo junto a Partilhó, quase no extremo, no tempo em que só havia duas estradas de calhau e o resto eram caminhos de areia. Conheci-os praticamente todos, os caminhos da terra, os caminhos da areia, os caminhos da água, os caminhos da ria. Os seus pais também eram aqui do Bunheiro? Lavradores, agricultores daqui do Bunheiro, pais, avós e toda a família era daqui. A casa dos seus pais? Era uma casa de lavoura, tínhamos nessa altura, nos anos que eu nasci, finais dos anos, portanto, nos anos 40, tínhamos umas 6 a 8 vacas, 2 bois, 3 carros de bois viviam da lavoura, viviam das terras. Éramos uns agricultores, digamos, remediados, com alguma vantagem, enfim, uns agricultores remediados. Tudo aquilo, milho, feijão, e abóbora, enfim, tudo aquilo que era necessário para a casa, era, digamos, uma agricultura de subsistência, de uma autossuficiência, mas uma autossuficiência já bastante evoluída. Só lembro-me que a primeira máquina que entrou em casa foi o motor de rega nos anos 50, que a eletricidade chegou à minha casa, eu já andava no colégio, eu já tinha saído de casa e quando cheguei para umas férias, creio que do Natal ou da Páscoa, havia eletricidade em casa. Então eu fui criado até ir para o colégio sem eletricidade, à luz das candeias. Como é que era a vossa casa, a casa de família? A casa de lavoura, uma grande, sim, era grande, era uma casa bastante grande, eram mais de 2 irmãos que já faleceram, um irmão e uma irmã, todos nascidos lá, naturalmente. Os avós viviam convosco ou não? Não, os avós viviam, os meus pais viviam em casa dos meus avós maternos. E, portanto, sempre conheci os meus avós, os meus pais, eu, os meus irmãos, as vacas nos corrais, as casas com as arcas, onde se guardava o milho, o feijão, enfim, tudo que era da criação da terra, e depois a parte mais nobre da casa, uma sala com 2 quartos, tipicamente da zona, e depois, claro, todo aquele ambiente, né, das galinhas, dos patos, dos perus, dos porcos. Vendia-se os excedentes normalmente, que era milho ou feijão e o gado. Era, digamos, aquilo que vinha por fora, não? E do resto era uma aldeia bucólica, uma aldeia sem grandes problemas. Normalmente o suplemento de milho e de feijão vendia-se, ou levava-se para os celeiros, vendia-se nos celeiros, ou alguém passava por casa e comprava, e o gado vendia-se nas feiras. Havia feiras todos os 15 dias, todos os meses, havia feiras anuais, que era onde se trocavam as mercadorias, e as praças, onde a minha mãe ia vender os melões, onde a minha mãe ia vender a manteiga feita em casa, a manteiga caseira, enfim, essas coisas mais delicadas que faziam parte de um negócio suplementar da casa de lavoura. A escola primária só até a 3ª classe. Só havia até à 3ª classe? Não, havia até à 4ª classe já, mas como eu aprendi a ler em casa, a minha mãe nunca andou na escola, mas sabia muito bem ler e escrever, escrevia as cartas para os imigrantes, etc. Ela aprendeu com tias que lhe ensinaram e com o meu avô lia muito, e a minha avó materna também. Havia muitos livros em casa, havia um baú em casa com livros que eram de um tio padre do meu avô, que tinha fugido lá para o fim do mundo durante as guerras liberais e que nunca mais voltou. E deixou lá aquele baú com livros. E eu lembro-me, muito jovem, teria os meus 5 anos talvez, ou talvez menos ainda, a vasculhar naqueles livros e a ler e a ver as imagens, e em dada altura era-me proibido, porque ninguém sabia o que é que estava naqueles livros, né? Mas eu aprendi a ler e li aquilo tudo. Um dia apareceu um janota, levou o baú e trouxe um rádio-pilhas. Eu devia ter, talvez, os meus 5 anos, 6 anos, e eu lembro perfeitamente o que é que o rádio-pilhas dizia. O rádio-pilhas anunciava um pó que deixava a roupa mais branca. Toda a gente ficou a saber na aldeia que havia um pó que deixava a roupa mais branca, e o baú desapareceu. O baú levou os livros todos que tinha dentro. Mas eu lembro-me perfeitamente de ter lido uma história de Portugal, uma Bíblia, uns livros ilustrados, uns jornais muito antigos que pertenciam ao tal tio padre que desapareceu. E, aliás, os familiares não gostavam de falar nele, porque havia qualquer coisa ali que não batia certo. Em dada altura disseram que ele tinha ido para Cuba. Efetivamente houve uma imigração para Cuba nos anos 1800 e tal, aqui de Portugal. Como é que ia para a escola? Ia a pé? A pé. A pé, descalço, e nos dias mais frios de inverno, tamancos.
A escola ficava a qualquer coisa com 500 metros, 600 metros da casa. Era uma escola, já onde tinha andado meu pai, tinha um professor, tinha uma escola para os meninos, uma escola para as meninas, e era uma escola muito boa. O professor sabia realmente ensinar, mas quando eu cheguei à escola, eu não fui lá para aprender a ler, eu fui lá para ensinar aos outros, porque eu já sabia ler e escrever. Então o professor pôs-me a ensinar a ler e a escrever aos piores da turma. De modo que eu comecei logo por ser professor, não comecei por ser aluno, né? Mas daí talvez a minha vocação, toda a minha vida foi professor e investigador. Eu saí daqui, fui fazer a 4ª classe de admissão ao Porto, o Colégio Universal. O Colégio Universal, que era um colégio que pertencia a várias pessoas aqui da zona, padres, entre os quais um tio meu, que também era padre, e que era diretor desse colégio. Eu e os meus familiares, muitos dos meus familiares, estudaram nesse colégio, o Colégio Universal de Porto, e depois continuaram as suas vidas por lá. Depois eu fiz alguns anos no Seminário de Aveiro também, mas saí de Portugal com 16 anos. Mas até aos 16 anos eu percorri toda esta zona. Não era só a zona dos caminhos de areia, com aquilo que isso significava, com os carros de bois. Eu ajudava os meus pais na lavoura. Eu tenho uma memória muito grande de sentir o bafo quente das vacas nas costas, pelos caminhos, quando andava à frente das vacas. Eu tenho essa memória e gostava dessa coisa. Mas também era um apaixonado pela ria, pelos canais, que nessa altura a ria era saudável. Hoje é um charco. Hoje a ria foi completamente destruída, mas nessa altura não. A ria era uma coisa agradável, onde eu e os meus primos e os meus amigos íamos para as bateiras e fazíamos a ria praticamente toda. Eu, com 14, 15 anos, percorria a ria de Ovar até Mira, sem qualquer problema. Conhecia todos os canais, conhecia como é que funcionava, aprendi a navegar com os meus avós, com o meu avô paterno e o meu avô materno, para ir andar à vela, e isso, aliás, condicionou talvez um pouco também a minha vida, porque depois eu naveguei durante quase 30 anos, mas como investigador, a bordo de veleiros de escola. Nós brincávamos imenso, não é? Ou seja, mas as nossas brincadeiras eram brincadeiras com o que havia em casa. Era com aquelas coisas de todos os dias, era percorrer os caminhos, era ajudar os nossos pais, era também brincar com animais, era conhecer os pássaros, era conhecer... Nós tínhamos nessa altura, eu e os meus colegas de escola, tínhamos um conhecimento dos nomes dos pássaros, da vida deles, daquilo que eles sabiam, e não só, e dos animais que havia. Nós entrávamos pelos pinhais para tentar conhecê-los, para tentar saber onde é que estavam as tocas das raposas, onde é que estavam os ninhos de melro. Hoje você fala de um melro, de uma raposa ou uma criança da escola e eles não sabem o que isso é. Muitas crianças de escola, mesmo que vivam numa região como esta, ainda pensam que o úbero da vaca que dá leite é quadrado ou retangular, porque nunca viram outra coisa, não é? Enquanto que nós ajudámos os nossos pais e os nossos avós a mugir as vacas e depois a bater o leite para tirar o creme para fazer a manteiga. Isso eram atividades que não era trabalho para nós. Normalmente teríamos que fazer aquilo, fazia parte da nossa vida cotidiana. E ir com os pais ao milho, sachar o milho, semear o milho, ir à lenha, ir aos pinhais, ir ao junco, ir para a ria. Enfim, todo esse espaço era o espaço onde nós rodávamos, onde nós fazíamos intercâmbio com a natureza. E nisso nós aprendemos muito, coisas que hoje não se aprendem na escola. Eu tenho uma criação de cavalos, um resquício da lavoura de casa, entretenho-me, não é para benefício, é simplesmente porque gosto deles e porque são os descendentes dos cavalos que eu criei, meus pais criaram há muito tempo. Andam lá crianças das escolas a aprender voluntariamente, vêm lá e ajudam. E já propus que viessem outros colegas deles para ver. Não imagina a complicação que é para um professor trazer 4 alunos para vir ver os cavalos e ver os colegas dele montar. E é uma questão de seguros, e é uma questão de disponibilidade e de horário. Não é? É tão complicado ensinar que nós temos hoje uma juventude que é completamente ignorante por causa das complicações do ensino. Eles não sabem nada. Eles não sabem em que estado está a nossa ria. Eles não sabem em que estado estão os nossos pinhais, eles não sabem nada disso, eles não sabem quais são os pássaros que moram cá, eles não sabem quais são os animais que fazem parte do nosso cotidiano e talvez por isso eles não sabem o que fazer desta terra e esta terra está a morrer. Eu saí de Portugal com 16 anos. Primeiro fui para a Itália, depois para a Bélgica, depois para a França, depois na Alemanha e fui andando por aí. Para estudar?
despedida? Para estudar, só para estudar, porque queria realmente estudar, fazer outra coisa, ver outra coisa, ver outro mundo. Era a minha paixão. Aquela história do baú, de quando eu era miúdo, aquela história do baú poeirento, que em dada altura desapareceu por causa do tal Janota, deixou-me vestígios também, o andar na ria de barco e tudo mais, por isso eu naveguei durante a grande parte da minha vida, mas foram coisas que aconteceram, não procurei, aconteceu. Eu estudei física, eu estudei em geral, tanto ciências, não é? Filosofia das ciências, eu doutorei-me em filosofia das ciências e doutorei-me em física. E depois passei o resto da minha vida em investigação, na área científica, na área de física sobretudo, e na área de antropologia. E a minha área de investigação era o norte da Europa. Eu passei muitos anos em investigação científica no Mar do Norte, na Groenlândia, no Oceano Glaciar Ártico, até ao Spitsbergen, e isso ocupou quase 10 anos da minha vida. E depois também para sul, na Amazónia, percorri todos os rios da Amazónia, percorri todos os rios da bacia amazónica, ou seja, os rios da margem direita e da margem esquerda do Amazonas. Durante isso foram 2 anos e meio, e no meio disso, entretanto, claro que as expedições não duravam o ano todo, eram mais ou menos 6 meses por ano, os outros 6 meses fazia parte da minha parte do ensino e, enfim, dos relatórios de trabalho de investigação que eu fazia com as minhas equipas. Nunca trabalhei sozinho, trabalhei sempre em equipas a bordo quando eram nos barcos, eram barcos que tinham, entre os mais pequenos, tinham 15 a 16 tripulantes, os maiores tinham 40. E normalmente eram alunos na área da física, da biologia, da história e da antropologia, que nos espaços por onde nós andámos, cada qual trabalhava no seu setor. Teve sempre uma paixão também pela natureza? Porque me encontrava no meio dela. Porque quando nos encontramos no Ártico, nós temos a natureza à nossa volta e ela é violenta, ela é forte, ela é fria. A ligação também à natureza, à parte agrícola, à ria? Sim, eu acho que tudo isso despertou a vontade e a capacidade depois de me integrar em outros panoramas, em outras regiões completamente diferentes, claro, não é? Mas assim como eu gostava dos caminhos de areia, eu gostava de comer amoras nas silvas dos caminhos, eu gostava dos loureiros, eu gostava de procurar os ninhos de melro, gostava de ver as águias, gostava de ver onde é que estavam raposas. A mesma coisa eu fiz quando estava no Ártico, na Groenlândia, e lá também tem raposas, lá também tem gansos, lá também tem aves, lá também tem peixe, sobretudo muito peixe, lá também tem baleias e tem golfinhos e tem, enfim, toda a espécie de bicharada que fazia parte do nosso trabalho, fazia parte do meio no qual nós nos encontrávamos e, claro, o frio. Eu passava por cá de vez em quando, mas passei por vezes vários anos sem vir cá. Sim, porque a minha atividade não permitia, mas praticamente depois que me reformei, depois dos 60 anos, que eu voltei para cá, se bem que antes já vinha mais frequentemente. Desde que pude, eu comecei a passar mais tempo aqui. Os meus pais envelheciam, eu não queria que a casa de lavoura caísse em ruínas, e depois comecei a vir mais frequentemente, e até que definitivamente, ou quase definitivamente, que ainda hoje viajo bastante, mas agora a pandemia obrigou-me a ficar mais quieto, e também os 80 anos que estão aí a bater à porta também obrigam a gente a andar um pouquinho mais devagar. Sentia falta da sua terra natal? Olha, sim, isso é uma coisa que os portugueses têm, uma doença que os segue um pouco por toda a parte, que é a saudade da terra, que é a vontade de regressar e outras coisas. Isso nem sempre se concretiza, porque a maior parte dos portugueses que imigram, a minha imigração foi diferente, porque de facto eu não imigrei para um sítio para ficar lá. Eu imigrei por uma grande parte do mundo, não percorri, digamos, toda a América do Sul, o continente americano, de uma ponta à outra praticamente, todo o Mar do Norte. Eu nunca estive parado no mesmo sítio muito tempo. E apesar de ter ensinado, portanto, mas eu só parava no tempo de ensino, no tempo de investigação estava fora, estava longe. Eu passei a minha vida no terreno, eu passei a minha vida em viagem, e isso também ajudou a compreender outra coisa na história do mundo e na história das populações do mundo. Aqueles portugueses que se instalam em qualquer sítio, têm lá os filhos e as famílias, acabam por não voltar mais.
porque a pessoa afeiçoa-se à cultura, afeiçoa-se ao local onde vive, e é um pouco o meu caso. As minhas filhas estão todas no estrangeiro, só cá tenho uma, e por pouco tempo, provavelmente, e os meus netos já nem sequer falam português. Mas os netos dos outros daqui que emigraram também já não falam português, e não voltarão cá. E essa é talvez uma das razões também pelas quais esta terra perde uma parte considerável da gente que podia fazer dela uma terra melhor. E por isso ela está a morrer. Olha, quando eu saí daqui em 1959, em 59 a diferença não era muito grande. Eu só encontrei, fui logo para a Itália, claro. Em Itália, a coisa que mais me admirava era aquela grande autoestrada lá Sereníssima, que ia de Génova até Veneza, não é? Aí onde os carros podiam andar a 150 km/h, que era uma velocidade incrível naquela altura para um carro, não é? E claro, havia, e também a eletrificação, o sistema de vida dos italianos do Norte, nessa altura. A Itália do Norte era provavelmente o país mais avançado da Europa nos anos 50. Graças, enfim, ao tempo de Mussolini, foi o que foi, deu o que deu, paciência, enfim, mas foi aquilo. A construção de autoestradas, os comboios rápidos, enfim, isso realmente impressionou-me. Mas Bélgica, França, não estavam muito à frente daquilo que se passava em Portugal. Nas aldeias belgas havia casas sem eletricidade. Havia terrenos a serem lavrados por cavalos. Lá não utilizavam os bois, utilizavam cavalos. Mas utilizar o boi ou utilizar o cavalo é o mesmo tipo de força. Eu não senti grande diferença nessa altura. A partir daí, depois, é que, claro, os países evoluíram diferentemente. Mas nos anos 50, Portugal não estava muito atrasado. E mesmo, digamos, dos conhecimentos que eu tinha levado daqui, e não tive qualquer dificuldade em integrar-me nas universidades como Louvain, como Paris, que eram das melhores universidades do mundo, nessa altura. Eu saía de uma aldeia que se chama Bunheiro, onde não havia eletricidade em casa quando eu fui para a escola, não é? E não me senti, a única coisa foi, claro, ter que me adaptar à língua, à cultura, à comida, ao modo de habitar, enfim, de habituar-me a outras circunstâncias, mas eu não tive qualquer dificuldade em adaptar-me às aulas, aos professores, à matéria que era ensinada, à matemática, à física, à biologia, enfim, aquelas disciplinas que eram... Nós estávamos a esse nível. Não havia diferença. Era só ir para lá e continuar. Depois é que as coisas mudaram muito. No modo de viver, na ideologia, no modo das pessoas se relacionarem, aí sim. Quando é que sentiu essas mudanças? Quando vim a Portugal pelos anos 70, já depois de ter estado no Brasil, já depois de ter comecei o meu ensino na Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 64 e 68, lá tive em permanência. Quando eu voltei a primeira vez a Portugal, depois de 68, comecei a sentir as diferenças. Comecei a sentir que nós estávamos num país que estava tolhido, que estava agarrado, que as pessoas tinham uma imagem delas mesmas que não correspondia à realidade. Não é? Os colegas com quem eu falava, recém-formados das universidades, achavam superiores a toda a gente, achavam que sabiam muito, achavam que aquilo que eles tinham aprendido numa faculdade era um máximo e que esses estrangeiros que vêm lá de fora, formados nas universidades estrangeiras, isso não serve para nós, nós somos diferentes. Eram todos, enfim, sobrinhos de Afonso Henriques. E, de facto, essa mentalidade foi o que destruiu tremendamente este país. Não havia muita gente que se considerava uma elite intelectual, ainda hoje essa gente continua, e nós continuamos com esses atavismos tremendos que nos impedem de progredir e que impedem aqueles que têm realmente capacidade de criar mudança, de o fazer. Tem a ver com o regime político em que vivíamos? Também ajudava a isso? Há muita gente que coloca todas as culpas agora para a velha senhora e tudo mais. Não, está na mentalidade das pessoas. Está na maneira como foram educados em casa, está na maneira de ver o mundo, está na capacidade de cada um. Não está na orientação política, não está na ditadura, não era nesse tempo. Nós tínhamos efetivamente um regime ditatorial, tínhamos instituições. Quando em 64 houve um golpe de Estado, destruíram-se as instituições, não se criaram outras. E o que é que acontece desde então? Nós somos os países mais pobres, estamos a caminhar para ser os países mais pobres da Europa, continuamente, nunca mudou. Aquilo que nós ganhamos, ganhamos eletricidade, ganhamos autoestradas, ganhamos, os outros também ganharam, eles têm tudo isso.
Agora, o problema é saber o que é que nós fazemos com tudo isso. Eles fazem qualquer coisa com tudo isso. E nós evadimos-nos daquilo que somos e continuamos a ser um país extremamente pobre. Vai levar quanto tempo a construir um dique entre Gaia, ou entre a Foz do Douro e Figueira da Foz, para impedir que o mar, subindo de 4 ou 5 metros daqui até ao final do século, invada toda esta região e destrua todo o nosso património. Mas não é que há gente que acredita que isso vai acontecer? E nós não vemos político nenhum a tentar fazer uma lista, enfim, daquilo que é necessário para construir o tal dique para nos proteger. Ou seja, nós continuamos a entreter-nos com conversas de treta. E deixamos que isso aconteça, e essa gente aparece aí, indicando coisas todos os dias, e a população continua pobre. Nós continuamos com a terra subdividida e sobredividida, continuamos com uma zona rica como esta, a perder, em um século, 32% da sua população. E o Conselho perdeu 25% da sua população. Não é a imigração. Outros países tiveram a mesma imigração e a população... Portugal teve a mesma imigração por todo o país. E nos mesmos 100 anos a população de Portugal duplicou. É simplesmente porque faltam ideias. Ou melhor, aqueles que deviam defender os nossos interesses não estão cá. Não, há culpados para isso. A nossa região foi destruída por instituições, foi destruída pelo Estado, foi destruída pelo Porto de Aveiro. A Ria, basta só olhar para ela, é um charco imundo e nauseabundo. Este é um ambiente nos quais as pessoas também não querem viver. Parece mal, é sujo. Eu não me identifico com este ambiente, com esta ria, não é? A minha ria era alegre, tinha junco em flor, tinha canais, a qualquer momento do dia pegávamos uma bateira num barco, pegávamos uma vela e saíamos por aí fora, íamos onde queríamos. Era toda navegável, desde Ovar até Mira. Não tinha as correntes que tem hoje, tinha peixe, tinha enguias, nós saíamos com uma fisga, saíamos com uma rede, com um pouco de batatas e azeite e sabíamos que apanhávamos pelo caminho aquilo que era necessário para nos alimentar. A ria era um local agradável. Hoje a ria está completamente destruída e tem um responsável. Um dia destes, o processo já está aqui encaminhado, um dia destes alguém vai começar a sofrer, porque de facto é um atentado contra a natureza e contra as pessoas. Todos nós, enfim, muita gente tinham propriedades na ria, os juncais, eles nem sequer constam hoje, desapareceram. Roubaram-nos. Não temos mais propriedades na ria. Eram propriedades privadas, eram juncais que nós tínhamos, que faziam parte da nossa lista de herança, mas já nem sequer constam. Não houve apropriação, eles desapareceram. Eles não existem. É lama e água. Não existem, não é? Então, fazem de conta que nunca existiram. Mas isto não é assim. Isso faz parte também. Porquê é que isso aconteceu? Porque não houve gente aqui suficiente a tempo para dizer alto aí. Chega. Não houve gente para dizer que era preciso parar com a destruição. Talvez porque não estavam cá. Talvez seja verdade que os melhores foram embora. E isso é triste. É talvez a grande tristeza que eu tenho ao ver aqui, ao ver os colegas, ao ver os amigos, que são aqueles da minha idade, e quando a gente fala no que era a ria, no que era um ambiente, quando não havia estradas, quando eram caminhos, quando havia muitas silvas, quando havia amoras, não é? A gente diz, ai, que tempo bom era esse. E agora, que tempo difícil nós temos. E nós temos nojo da nossa ria e do nosso ambiente. E nessa altura, sem eletricidade, sem estradas de asfalto, sem outras coisas, nós tínhamos vontade de ficar por aí. Que seja pior, digamos, não está pior do ponto de vista que, bom, temos as nossas pensões, temos as nossas coisas, é muito mais fácil viver agora do que era quando eu tinha 10, 12 anos, é claro que é muito mais fácil viver agora. Só que é normal que seja mais fácil viver agora. E devia ser muito mais fácil viver agora. Não é? Nós temos uma imensa pobreza. No nosso tempo, a pobreza batia à porta todos os dias da semana. Cada dia da semana havia uma rusga de pobres que vinham bater à porta, vinham ao pátio da casa, que vinham rezar para pedir esmola. Era uma prática comum, os pobres que vinham regularmente, vinham de toda a parte. Eles vinham
para nós crianças, vinham de um mundo qualquer que não era o nosso. Eram criaturas maravilhosas que passavam, contavam histórias, rezavam por alma, a alma das pessoas que tinham morrido. Havia um banco lá em nossa casa, no pátio, onde eles se sentavam para rezar ou para ficar a contar umas histórias, e eu deliciava-me com aquelas histórias. Agora não há esses pobres. Onde eles batiam à porta, dava-lhes comida? Sim, dava-lhes. Guarida. Normalmente o que é que nós dávamos? Dávamos pão. As partes do pão que era fabricado em casa, que era mais duro, eram eles que o levavam. Um punhado de milho, um punhado de feijão, dependia um pouco de cada um. Quando era verão, primavera, havia alguns trabalhos, pagava-se em géneros por o trabalho que eles forneciam. Ajudavam a cascar o milho, ajudavam a sachar o milho, a fazer outra coisa. Dias não, normalmente eles não ficavam à noite, mas vinham no dia seguinte, ou vinham... Não, os pobres passavam uma vez por semana. Tinham aqueles dias certos. Passar. Havia os cegos, havia os mancos, nós conhecíamos todos. Isso era um pouco da nossa vivência de todos os dias. Agora, os pobres de hoje são os bêbados que a gente detesta, são aqueles que não são capazes de fazer nada, são aqueles que aproveitam de tudo e de todos. Hoje há uma pobreza, mas daquela pobreza mental, daquela pobreza de não querer fazer nada. Há a pobreza da droga, há a pobreza dos que não se adaptam à sociedade. Não há mesmo uma pobreza escondida em que as pessoas de facto passam mal, que não têm dinheiro? Sim, há também essa pobreza escondida em que as pessoas passam mal, mas é uma pobreza cuja solução já deveria existir, aqui mesmo, não é? E se esta terra não tivesse tão pouca gente, seria sinal de que ter-se desenvolvido e que havia trabalho, que havia coisas a fazer. Esta terra pode dar trabalho a muita gente. Esta terra pode permitir que umas 15, 20 mil pessoas possam viver aqui e muitíssimo bem, num clima fantástico. Só a atividade agrícola podia empregar milhares de pessoas. Estamos reduzidos a coisas que não dão resultado, em vacarias que os holandeses têm muito melhores, produzem leite muito mais barato do que nós. Era necessário readaptar tudo isso, reorganizar as terras. Então, isto é uma manta de retalhos e pequenos quadradinhos que não servem rigorosamente para nada. Parte delas invadidas pelas águas salgadas, a parte turística, a parte da ria podia ser refeita em função de terrenos dedicados à agricultura, terrenos a pastagens, terrenos dedicados a campos de golfe, a turismo, a lazer. Bem, tudo isso era um desenvolvimento. Agora, é preciso gente que pense, e é isso que falta. Nós não temos gente que pense. Nós somos um país pobre de mentalidade, sobretudo, de incapacidade. Aqueles que teriam a possibilidade de o fazer, se calhar foram embora. Aqueles que foram embora, eu fui encontrar por esse mundo, fui encontrar no Brasil, por exemplo, em Belém do Pará, uma pessoa, o nome dela é Fidalgo. O avô dessa pessoa, avô ou bisavô, não estou certo, mas enfim, avô ou bisavô, essa pessoa era um pescador e era analfabeto e foi para o Pará, como toda a gente ia naquela altura. E foi encontrar essa pessoa na universidade, não a varrer o chão, também não foi encontrar a fazer o mestrado, era a reitora de uma das maiores universidades de todo o norte do Brasil, que é a Universidade da Amazónia. E a Universidade da Amazónia, a reitora, é de origem daqui, é neta ou bisneta, não estou certo, de alguém que saiu daqui analfabeto. Se essa pessoa tivesse ficado aqui, provavelmente que os netos seriam quase analfabetos, ou então daqueles que achariam que o ubre da vaca é quadrado. E a bisneta lá, em outro país, é reitora de uma universidade. Então, e fora disso, vamos encontrar nos Estados Unidos, vamos encontrar no Canadá, vamos encontrar, enfim, os países de imigração portuguesa, os descendentes de gente daqui, que eu encontrei um pouco em toda a parte do mundo, em postos muito elevados, com capacidade de interação, na indústria, no comércio, no ensino, na investigação científica, na política, em toda a parte. Se essa gente tivesse ficado aqui, teria acontecido o quê? Teriam sido tolhidos, provavelmente, e continuariam a ser aquilo que hoje são aqueles que ficam aqui, incapazes de pegarem na terra deles e fazerem dela qualquer coisa. Porque o português, quando sai da sua terra, ele adquire, como por acaso,
a virtude da humildade. A maior virtude que falta aqui em Portugal é a humildade. É toda a gente que eventualmente bebeu um copo numa taverna já acha que pode substituir o Cristiano Ronaldo em qualquer circunstância, ou a marcar penaltis, ou a jogar futebol, ou qualquer coisa, ou a dar o seu palpite sobre seja o que for. Não é? Já pode criticar seja quem for. Não é? E há uma arrogância tremenda, mesmo entre os nossos ainda dou aulas de vez em quando, ainda vou aqui e ali prestar alguns serviços de ensino de vez em quando calha naquelas que são as minhas especialidades, e encontro muito frequentemente isso, a arrogância. Alguém que leu qualquer coisa numa só vez, que se inspirou numa ideia e que acha que essa ideia é que vai arrancar o futuro, da civilização, da história e da humanidade. E não procura saber mais. Ou então fia-se naquilo que é a mentalidade corrente, as opiniões correntes. Não é? Estamos na véspera de uma crise energética, estamos na véspera de uma crise ambiental e a temperatura vai subir e não sei o quê, e depois vemos aquelas imagens na capa da revista Time, do nosso Guterres, não é? Numa praia com os calços arregaçados até ao joelho, a invasão da água por causa daquelas coisas, não é? E essas imagens são violentas, são fortes. E vemos como é que os portugueses recebem essas pessoas que vêm aí, esses profetas arautos da catástrofe, não é? E igualmente como leem as notícias dos jornais, como a nossa televisão espalha a notícia, como os jornais espalham as notícias, o valor que se dá à notícia catastrófica e o valor que se dá a uma notícia ponderada. Isso nós temos que criar uma outra civilização para podermos ser um país a sério, porque senão vamos continuar cada vez mais a ficar na cauda dos países europeus. Já estamos ao mesmo nível da Roménia, já desde há uns dias, enfim, pelo menos, já lá estamos. Nós fomos ultrapassados por quase todos os países que há muito pouco tempo ainda faziam parte da União Soviética. Fomos ultrapassados por todos eles. Por alma de quem? E continuamos convencidos que somos os maiores. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. Ou seja, há um esquema mental que está, enfim, canceroso. Um país de conquistadores, já tivemos uma visão mais... Já fomos, mas isso foi há muito tempo. Quando passou o século XVI, nós ficámos pobres e nunca mais saímos da nossa pobreza. O último século de glória que nós tivemos foi o século XVI. Depois disso, não, tivemos alguns profetas que tentaram elevar o nível português, puxar, né, enfim, para a utopia que seria capaz de dinamizar, mas não conseguiram. O Padre António Vieira foi um deles, né? Mas, de facto, nós nunca mais nos erguemos. A nossa quarta dinastia foi um desastre, a nossa república foi um acidente. O nosso 25 de Abril, Deus meu, Deus nos perdoa, mas foi pior ainda. E continuamos a piorar cada ano. O importante não é ter liberdade, o importante é o que é que fazemos com a liberdade. O que é que fazemos com ela? Nós podemos ser livres. Então somos livres de nos embebedarmos. Somos livres de nos drogarmos. Ora, a nossa liberdade de 25 de Abril se abriu a coisas dessas. Embriagámo-nos e embebedámo-nos e drogámo-nos com ideias falsas. Sim, tinha acontecido antes, mas não aconteceu só em Portugal, tinha acontecido no mundo sistemas políticos. É preciso não esquecer que até aos anos 40 o regime de Salazar estava descrito no mundo como um dos melhores sistemas políticos que existiam. Era necessário que houvesse uma correção, era necessário que houvesse viragem. Não houve. E quando chegou o 25 de Abril, o país estava efetivamente longe das ideologias que nessa altura dominavam o mundo. Mas essas ideologias que dominavam o mundo foram abandonadas, entretanto. Só que nós não as abandonamos. Nós fizemos delas o nosso padrão. Quando os outros as abandonaram. E criaram novos sistemas, que estavam novas maneiras de funcionar. O 25 de Abril teria funcionado simplesmente se chamassem a atenção dos portugueses, dizendo: agora vocês precisam de fazer um esforço muito maior para alcançar aquilo que a liberdade vai permitir. Mas não, os nossos políticos disseram o quê? Não façam nada, nós tratamos tudo por vós. Não é? Nós fazemos tudo, vocês só têm que votar na gente.
E nós resolvemos todos esses problemas. Um 150 para aqui, um 125 para ali, e lá vamos arranjando, e cada vez estamos pior. Algum ano, desde os anos 70, 80, algum ano, se ouvir notícias dizendo, olha, nós estamos efetivamente a melhorar, o padrão de vida está efetivamente a melhorar, nós estamos a criar condições para que os nossos filhos, os nossos netos possam viver neste país. Eu não sei quem é que vai pagar a sua pensão quando você chegar à idade de ter. Mas ninguém pensa nisso. O problema vai ser seu. Ou de quem lá estiver nessa altura. E quem lá está nessa altura, neste momento, não conta. Mas enquanto tivermos essa mentalidade, não vamos fazer nenhum. Quando eu era pequenino, nesta aldeia, o pessoal não tinha essa mentalidade. Ligávamos com coisas pequeninas, coisas pequenas, mas nós dávamos valor a tudo isso. Nós não destruíamos, tudo servia. As nossas florestas não ardiam. Elas não ardiam. Elas mantiveram-se firmes. Elas serviam-nos. Elas serviam para nos aquecer de inverno. Havia uma consciência da solidariedade, havia uma consciência do que era efetivamente necessário, havia uma consciência da competência que hoje nós não temos. Hoje qualquer um se acha competente desde que lhe atribua uma competência. E nós estamos a ver, quer dizer, que aqueles que para crescerem na vida, para terem uma vida mais razoável, mais fácil, se integram nos partidos políticos, não são utilizados pela sua competência, são utilizados porque fazem parte do sistema e é necessário utilizá-los. O resultado depois é que eles estragam-nos a vida. E impunemente. Nós nunca tivemos tanta impunidade, nunca tivemos tanta barbaridade, nunca tivemos tantas pessoas que não mereciam estar na vida pública, nunca tivemos tanta corrupção. Então, foi para isso que nós conquistamos a liberdade. Já que a temos, vamos tentar mudar estas coisas. Eu acho que a mentalidade do nosso povo de há 50 ou de há 60 anos não era de hoje. Não era de hoje. E de há 50 anos nós estávamos em condições de criar efetivamente mudanças sérias neste país para acompanhar aquilo que aconteceu em outros países. Na Holanda, estou a pensar na Holanda, na Dinamarca, na Finlândia. O nosso sistema de educação é dos piores do mundo. O nosso sistema de saúde que é um dos melhores do mundo, não funciona. Não funciona. O que é que sabem? Qual é o conhecimento de um aluno que chega hoje à universidade? Qual é o conhecimento de um licenciado de hoje que sai das universidades? É de bradar aos céus. O conhecimento é extremamente limitado. Pergunta onde é que fica o Rio Tejo, ele não sabe. Pergunta onde é que fica um país qualquer deste mundo. Se forem perguntar no mapa, onde é que fica o Catar? Você vai ver o resultado que obtém, não é? Há 50 anos havia uma tradição nesta zona que era muito grande, que era os cantadores populares. Eu não o conheci. Temos aqui o Marcos Sardinha, de Avanca, a Maria Barbuda, enfim. Eram as grandes paixões, ouvir essa gente cantar, os repentistas. Mas eu não conhecia esses repentistas, já não é do meu tempo. Eu conhecia os ranchos folclóricos que embelezavam as festas. Uma das razões para as quais os repentistas desapareceram das festas, o repentismo, não os repentistas, aqueles que cantavam de repente, cantigas ao desafio, é que instalada a censura em Portugal a partir dos anos 50, sobretudo a censura dos anos 50, e instalada a censura, os repentistas, aqueles que cantavam ao desafio, não havia possibilidade de fazer censura porque era de repente. Eles não apresentavam textos com antecedência para serem barrados, eventualmente. Houve uma pressão muito grande da parte das autoridades políticas do país, junto dos parcos das freguesias, daqueles que organizavam festas, para que deixassem de contratar esses repentistas, esses cantadores aos desafios, porque não havia meio de ter mão na boca dessa gente. Então, foram substituídos pelos ranchos folclóricos, que ensaiavam e toda a gente sabia as cantigas que eles iam cantar. E já sou do tempo do rancho folclórico. Os ranchos folclóricos nasceram exatamente quando os repentistas começaram a desaparecer. Esses repentistas tiveram um sucesso fabuloso no Brasil, são hoje reconhecidos, enfim, como uma das formas mais impressionantes, enfim, mais originais da literatura portuguesa e da língua
portuguesa, é reconhecida como Património da Humanidade, e nós aqui em Portugal estamos a tentar restaurar isso. Até já organizámos aqui o Festo, que chama Festo de Cordel, para restaurar a literatura de cordel e o repentismo aqui na região. Já o fizemos, agora a pandemia não nos permitiu, mas vamos recomeçar no próximo ano. A grande festa nessa altura eram os padroeiros. São Mateus de Bonheiro, São Pedro em Pardilhó, enfim, Santa Maria o São Mateus de Bonheiro. Teria que ter, como o São Mateus era em setembro, e a festa em Pardilhó, que era a aldeia concorrente e vizinha, com os quais, enfim, nunca se entenderam bem, porque o pessoal de Pardilhó era um pessoal diferente, o Bonheiro mais agricultores, no Pardilhó mais muriceiros, gente da ria, gente que trabalhava nas poucas empresas que havia nessa altura, mas havia já, portanto eram mais trabalhadores, e o pessoal de Bonheiro mais agricultores. Os agricultores sempre tiveram uma espécie de predominância sobre os outros, eles é que eram os senhores. E então, como o São Pedro era em junho e o São Mateus era em setembro, praticamente que os mordomos das festas contavam o número de foguetes que os de Pardilhó lançavam, que era para poder pelo menos lançar mais um no Bonheiro, na grande festa. A grande festa é uma festa de ranchos folclóricos, era festa também de matar o galo, enfim, de comes e bebes, e coincidia um pouco com uma festa de colheitas, o São Mateus, porque em junho não há nada a colher ainda. Em junho, festa de São Pedro, em Pardilhó não havia nada a colher, e havia a festa do... Depois também o São Paio, em setembro, também já era uma festa de colheitas. E as festas de colheitas são sempre mais abundantes, são sempre mais generosas. Esta festa de São Mateus tinha uma festa religiosa e uma festa mais pagã? Não, porque aquilo religioso e pagão misturavam-se. A festa era no adro da igreja, era naquela zona, era tudo à volta da igreja. De facto, era uma religiosidade muito primitiva, muito, digamos, um tanto folclórica. Sim, missa, procissão, sermões, foguetes. Os sermões vinham um pregador de fora ou era... Sim, conforme o dinheiro que havia recolhido pela comissão que fazia a festa, pelos mordomos da festa, combinavam e pagavam um pregador mais ou menos célebre, eles cobravam-se conforme, digamos, a celebridade que eles tinham. Mas havia sempre... Era o rancho folclórico, era o dia da festa, o palco com o rancho folclórico e o foguetório, não é? O pessoal delirava, cargas de foguetes que duravam 20 minutos. Não, os bailes, aqui no Bonheiro os bailes eram raros. Os agricultores, a mentalidade do agricultor é uma mentalidade muito antiguista. A própria casa do agricultor é uma casa fechada, quadrada, não é? Também para que os animais não saiam de lá, não é? Tem a sua razão de ser. Mas os agricultores eram mais fechados sobre eles mesmos, não é? Enquanto que os muriceiros de Pardilhó e os outros tinham mais convivência, tinham mais cafés, tinham mais locais onde eles se encontravam. No Bonheiro a convivência era pouca. As pessoas juntavam. Então, as maiores convivências eram as desfolhadas. As desfolhadas é tirar as folhas ao milho. As folhas ao milho. Então, os mais jovens, era o tempo dos namoros, era o tempo em que os agricultores que colhiam o milho, era preciso cascá-lo rapidamente e secá-lo, porque setembro vinham as chuvas. Convidávamos normalmente os vizinhos e os amigos. E como todas as casas eram casas agrícolas, todas as casas tinham desfolhadas. Umas tinham menos agricultura, não precisavam de fazer desfolhadas, iam pouco a pouco, iam desfolhando o milho, iam cascando o milho, mas as casas maiores tinham sempre de ter ajuda para as desfolhadas, e era uma das festas mais importantes, era as desfolhadas. Depois, claro, havia sempre a Páscoa e o Natal, que eram festas de família. As desfolhadas eram à noite, depois do trabalho, eram à noite, noitada. Os rapazes vinham com gabões, mais ou menos, ver que raparigas é que estavam lá, andavam-lhe uns piropos e umas coisas, iam cascando um pouco, não? Havia sempre digamos, um ambiente mais ou menos assim, noturno, né? Um ambiente noturno. Era um ambiente, não era um ambiente amoroso, mas era um ambiente de conhecimentos, de se dar a conhecer, de se mostrar simpático, e igualmente era um ambiente de concorrência entre, sobretudo, os rapazes ou raparigas, que queriam este ou queriam aquele rapaz, que estavam mais sensibilizados por este ou por aquele. Era um ambiente muito interessante, que durava muito pouco tempo. Era uma noitada na vida, porque os grandes agricultores podiam fazer 2 ou 3 desfolhadas em todo o verão, ou seja, entre agosto e setembro.
Mais que isso, não. Depois havia outros centros de reunião que eram as feiras. No Bunheiro não havia nenhuma feira, havia na Mortosa e havia em Partilhó, e havia em Estarreja, claro, em Beduíto. Então, a gente ia para essas feiras, 2 vezes por mês havia em Partilhó, 1 vez por mês a Feira dos 5 na Mortosa, e toda a gente levava lá o gado, as coisas que tinha para vender, não é? O gado, as coisas alimentares, enfim, um pouco de tudo, conforme o tempo. No tempo dos melões eram os melões e as melancias. Isso era já para setembro, já final de agosto, princípio de setembro, e do resto do ano havia legumes, vendia-se pelo Natal, antes, no mês de novembro, pelo São Martinho, vendiam-se os porcos, para a matança dos porcos. Os agricultores, todos eles tinham a sua carne própria, não é? Matavam o vitelo, salgavam, ou matavam um porco a 2, porcos com 400 quilos, 500 quilos, porcos enormes, não é? Que eram para todo o ano, nas salgadeiras. Eu lembro perfeitamente, ainda tenho lá a marca onde era a salgadeira, porque apesar de ter sido cimentado, ainda hoje aquilo fica úmido, não é? Portanto, a salgadeira era a parte mais importante da casa, onde se guardava o porco ou os porcos para o consumo da casa durante o ano todo. E na festa de São Mateus havia também a venda de produtos, como estávamos numa altura de colheitas, podia haver venda de produtos? Não havia, era por vezes cortejos para obras de caridade, se fosse para a igreja, para o salão paroquial, para construir qualquer coisa. Então havia os cortejos, cada qual dava um carro de palha, um carro de lenha, um animal, várias coisas, enfim, outras coisas mais. E havia os leilões, e os leiloeiros eram leiloados. E isso contribuía para ajudar obras da igreja, enfim, e outras coisas. Como vê, as igrejas desta zona foram igrejas, todas elas, as principais, construídas no século XVIII, princípio do século XVIII, isso coincide com o ouro do Brasil, com a magnanimidade de Dom João V e com o ouro do Brasil. Uma igreja como a igreja do Bunheiro, hoje era impensável fazer aquele paredes de taipa com granito, de uma qualidade absolutamente extraordinária, e a mesma coisa nas igrejas de Avanca, das outras regiões aqui à volta. E nessa altura pensava-se em outra coisa, pensava-se já numa expansão muito grande, e o que não aconteceu também, houve vários acidentes complicados, que complicaram a vida e que foram muito difíceis de resolver. O caso da ria ter ficado tapada no século XVIII e de não haver comunicação com o mar durante um século. Tapou, por causa dos ventos, das marés, da concentração de areias. A ria não teve mais comunicação com o mar, tornando-se uma zona perigosa e uma zona, mesmo do ponto de vista saudável, muito pouco saudável. A ria começou, a abertura da ria para o mar começou no princípio do século XIX. Mas no princípio do século XIX foi o princípio da nossa desgraça, guerras liberais, invasões francesas, guerras liberais, que duraram 30 ou 40 anos. Depois começaram os movimentos republicanos, não havia dinheiro, como é que queriam fazer qualquer coisa? Então todo esse trabalho foi mal feito, mal planejado, mal acautelado, e todas estas zonas sofreu por causa desse mau tempo, dessa impossibilidade de fazer fosse o que fosse de bem feito, porque não havia dinheiro. E as circunstâncias exteriores não permitiam. Como é que um país invadido, como é que um país em guerra civil podia fazer um trabalho que era um trabalho de infraestrutura poderosíssima, que era abrir uma barra e criar um porto e acautelar todo o sistema lagunar de uma zona que tinha 60 km de uma ponta à outra. Portanto, isso foi também a origem, talvez, da nossa desgraça e do facto de que esta região continua a perder. Temos os melhores campos produtivos do país que estão a ser desprezados e completo. Toda a região do Baixo Voga poderia dar uma produção fabulosa em termos agrícolas, não é? A ser aproveitado como fossem pequenas hortas, pequenos jardins, continuamente sob pressão, invadidos por águas salgadas, etc. Não é? E isso também deve-se a um período muito complicado da história do país, provocado por acidentes naturais, e deve sobretudo à falta de planejamento e à falta de visão. Faltou-nos o Marquês de Pombal, faltou-nos alguém que fosse buscar dinheiro e investisse numa coisa, vamos fazer uma coisa bem feita, porque está o nosso futuro em causa. Isso nunca aconteceu e hoje também não está a acontecer. Foi a primeira grande, imensa, maior de todas as imigrações, foi para o Brasil. Começou no final do século XVIII, antes muita gente foi para o Brasil, mas no final do século XVIII, sobretudo no norte do Brasil, Pará.
Pará, deve haver no Pará mais de 1 milhão de pessoas descendentes só de mortuzeiros. Exatamente essa migração para o Pará começou exatamente no tempo das guerras liberais, no tempo desse mau tempo que nos afetou a todos. Foi essa parte toda até ao final do século XIX. Depois, é claro, vieram as guerras europeias, que fizeram também com que esta região se empobreceu e foram procurar a América, que tinha necessidade de se restaurar, isso mais a partir depois da Segunda Guerra Mundial, uma imigração enorme para a América, enorme. Daqui não há ninguém aqui da Mortosa que não tenha um familiar nos Estados Unidos. E depois do desastre do 25 de Abril, veio a França, veio a Alemanha, veio toda a Europa, que também estava numa situação de pós-guerra, que era necessário reconstruir essa Europa. Foi pós-25 de Abril ou foi antes? Não, foi antes. Começou antes, mas sobretudo após o 25 de Abril. A maior imigração para toda a Europa foi após o 25 de Abril. Porque as reformas do 25 de Abril não diziam nada a essa população que pôde emigrar e que era uma mão de obra barata e uma mão de obra buçal. E podiam emigrar sem grandes problemas. Claro que ela começou antes, havia os clandestinos. Eu lembro um estudante em Paris que ia regularmente a Champigny e a Châtenay-Malabry, que era uma linha de Sceaux que saía de Paris para Sul, passar um domingo com as comunidades portuguesas que moravam naquelas barracas e de inverno naquela lama tremenda. Não é? Havia os Bidonville de Châtenay-Malabry e de Champigny. E como eu morava na cidade universitária, ficava muito perto, eram 3 ou 4 estações de metrô, e ia lá com os estudantes que eram padres que iam prestar algum serviço religioso e que íamos lá também para ajudar a escrever os papéis, a fazer as petições. Eu lembro-me de ter escrito e feito dezenas e dezenas daquelas petições para se regularizarem, né? Porque eles não tinham, estavam clandestinos e estavam com medo e não sabiam preencher os formulários. Nós passávamos muitas vezes ao sábado ou ao domingo, íamos lá vários estudantes que estavam na cidade universitária para junto desses portugueses de Paris, para ajudar nessas, e alguns daqui, na nossa zona. A história eram todas mais ou menos as mesmas, não é? As histórias, por exemplo, de alguns que, apesar de morarem num bidonville, eles escreviam para casa a dizer que dormiam com cobertores elétricos, que era uma maravilha, não é? Quando moravam em barracas, e em dada altura, sem se aperceberem, as mulheres ou as namoradas estavam lá. E conseguiam, porque eles conseguiam escapar e viajar muito melhor as mulheres do que os homens, nessa altura da clandestinidade. E de repente viam-se com outra pessoa que chegava e não havia cobertores elétricos, não é? E havia barracas, bidonville, de lata, de tela, enfim, de pedaços de madeira e tudo aquilo. Porquê que as mulheres conseguiam fugir mais facilmente? Porque havia menos controle. Os homens eram precisos para a guerra, as mulheres eram, pronto, não se olhavam muito bem, era mais fácil de deixar. Bastava ter um passaporte e bastava que arranjassem uma maneira de sair, saíam, não é? Mesmo que tinham um passaporte só para ir à Espanha durante 5 ou 6 dias, havia passaportes que eram dados só para 4, 5 dias, para ir aqui e acolá, assim que eles apanhavam em Espanha depois, lá. E muitas vezes iam ter, aconteceu com uma vizinha minha, que efetivamente o marido escrevia-lhe de lá dizer que morava que aquilo era uma maravilha, que estava tudo muito bem, e morava no pior que se pode imaginar, não é? Quando ela chegou lá, ele teve que lhe explicar, não é? Que as coisas eram um pouco diferentes. Há aquela coisa do português, mesmo que ele esteja muito mal, ele encontra sempre jeito de saber, eu vou lá. Eu sou. O português nunca vai dizer que errou, que está mal, que... Não, ele espera e faz. Isso é uma característica dos imigrantes. Eu encontrei um pouco em toda a parte, não é? Alguns casos absolutamente fantásticos. Encontrei um açoriano a morar no Círculo Glaciar Ártico, casado com uma esquimó. E quando se conheceram, nem a esquimó falava francês, nem inglês, muito menos português, nem ele falava esquimó. Normalmente as mulheres esquimós só têm 2 filhos. Ao fim de 2 filhos, a fábrica fecha, não é? Naturalmente, ninguém sabe exatamente porquê, mas é raríssimo encontrar uma família esquimó cuja mulher tenha mais de 2 filhos. Não é que esse açoriano tinha 4 filhos com uma mulher espanhola, com uma mulher esquimó. E era de rabo de peixe, nem eu conseguia entender o que ele estava dizia em português. Francês e inglês ele falava muito pouco e era o encarregado do aeroporto. Do aeroporto, de pista de gelo,
Ele aprendeu a manipular as máquinas para limpar a neve e tudo mais, pôr os bidões que vinham, um avião cargueiro trazer bidões de gasolina para os aviões que depois vinham e tal, e ele aprendeu a fazer aquilo tudo é maravilha, não é? Mas praticamente não sabia falar. E ele, quando eu o encontrei, já lá estava há uns 10 ou 12 anos, já tinha 4 filhos, o mais velho tinha uns 10 anos, e soube depois que ele ficou lá, só quando tinha uns 70 anos, é que desceu com a mulher e algo, porque os filhos, entretanto, saíram de lá e vieram para a cidade, para Sul, e acabaram por chamar, senão morava lá o resto da sua vida, não é? Contentíssimo da vida, não é? Foi o caso mais extremo que eu encontrei de portugueses assim num mundo estranho e um mundo esquisito. Também encontrei um outro português, que era desta região daqui, era daqui perto de Rocas de Voga, que tinha um bar na ilha do Spitsbergen. A ilha de Spitsbergen pertence à Noruega e estava alugada aos russos para a exploração de minas de carvão. Não havia nem álcool, nem mulheres nessa ilha, não era permitido. Mas esse português de Rocas de Voga tinha um bar, o bar tinha álcool, não tinha mulheres, tinha travestis. E conseguia fazer a vida na ilha de Spitsbergen, e os russos vinham lá todos ao bar dele, porque arranjou um sistema que um barco se tinha afundado no cais. O cais da ilha pertencia à Noruega, e todos os barcos que encostavam à ilha pagavam direitos, esses direitos eram o aluguer, porque os barcos que encostavam na ilha só iam ao serviço dos russos que lá estavam nas minas de carvão. Então, ou iam carregar carvão, ou iam levar qualquer coisa, pagavam um aluguer, portanto, afundou-se o barco, conseguiram tirá-lo do cais, recuaram um pouquinho e ficou perto de terra. O barco afundou-se, mas a cabine do barco ficou acima d'água. Aquilo nem era território russo, alugado aos russos, nem era território norueguês. Ele arranjou uma passarela que saía do barco, mas não tocava no solo, ficava a 1 degrau. E claro, nunca ninguém soube que regulamento aquilo tinha. Encheu aquilo de álcool e de travestis, e os russos venham cá. E tinham um bar. Esta imaginação, se fosse utilizada para fazer coisas parecidas aqui em Portugal, não seria fantástico? Porque é que eles fazem tudo isso lá fora e aqui são tolhidos? Porquê? Porque o vizinho é o primeiro que lhe diz: deixa-te disso. Deixa-te disso. É a história da uma encruzilhada, não é? 4 estradas, ao indivíduo que diz: vou fazer um café nesta encruzilhada. Não se para nada, não é? O gajo faz um café na encruzilhada. 5 anos depois tem 4 cafés. Tem passado mais tempo aqui? Tenho passado mais tempo aqui, por a idade obriga. Também tenho gosto pelas coisas que estão aqui. O que é que tem feito pela sua terra? Pela minha terra, olha, tenho publicado muita coisa, tenho feito filmes. Aqui na minha terra tenho criado cavalo, tenho ensinado gente a montar a cavalo. São coisas pequenas para me entreter todos os dias. E tenho divulgado a minha terra, tenho chamado aqui gente um pouco de toda a parte que veio cá ver esta terra. Levei barcos aqui para vários museus do mundo, para do Arnené, para São Petersburgo. Barcos moriseiros foram para museus e levei-os aqui. E depois esse contato agora mantém-se, continua. E serve, faço aquilo que posso, enfim, pela minha terra, e tenho sempre, todos os anos, gente que vem um pouco de toda a parte, passa lá por casa. Olha, minhas filhas vêm cá todos os anos, o que elas pensam é vir para cá depois, para quando estiverem reformadas, mas até à reforma tenho que passar por lá. 2 delas estudaram em francês e em inglês, no Canadá, 2 estudaram na universidade aqui em Portugal, mas, claro, não ficaram aqui em Portugal. E Portugal não lhes dá condições, não tem condições para poderem desenvolver aquilo que eles querem, o que é normal, não é? E tendo a possibilidade de estar em outro sítio, o português que tem possibilidade de estar em outro sítio, vai para outro sítio. Com frequência, o que é que eles valorizam no vinheiro? Eles valorizam a vida bucólica, a vida interessante, mas é claro quando eventualmente se tem uma fonte de rendimento em outro país, porque não há que fazer no vinheiro. Não há que fazer. E se alguma delas quisesse exercer a sua profissão, 2 são professoras universitárias, outra é piloto aviador e agora está a dirigir um sindicato no Canadá, isso também não teria que fazer aqui, mas as que são professoras universitárias gostariam de vir para Portugal e ensinar. Só que não é possível. Não é possível. Primeiro porque
não teriam condições para desenvolver os laboratórios, desenvolver o trabalho que elas estão a fazer lá, e haveria uma concorrência que lhes impediria de trabalhar. Porque, de facto, é isso que acontece. Nós temos um nível universitário que é razoável, temos dos melhores especialistas em algumas coisas, em Portugal, na área da medicina, na área da neurocirurgia, por exemplo, mesmo na área de física e matemática, temos gente. Mas essa gente vai toda embora daqui, não fica cá. E não fica cá por duas razões. Primeiro, estão mal pagos, não têm condições para trabalhar. E não é necessariamente uma questão de dinheiro, é uma questão de condições para trabalhar. As burocracias, aquilo que é necessário para criar uma investigação, ou para levar avante uma investigação numa universidade portuguesa, leva entre 4 a 6 anos. Não dá, não é hipótese. Em 4 ou 6 anos a investigação devia ter terminado. Ou o assunto da investigação já foi feito algures e já tiraram as conclusões. Já não serve. E são os nossos atavismos, não é? Só que o catedrático é catedrático e ele é que manda. E temos uma hierarquia instituída que está pior do que antes do 25 de Abril. Está agora pior do que estava no 25 de Abril. Antes havia uma hierarquia. Agora a outra é pior. Ela não melhorou. Portanto, não temos essas condições. Temos aí os nossos políticos dizer, fazer programas para que os investigadores que estão aí para esse mundo fora voltem a Portugal. Quando é que voltaram? Ninguém. O que mudou na vida do Pinheiro, por exemplo, há 50 anos, a esta parte? Olha, temos eletricidade, temos frigoríficos, temos muitos automóveis, temos tudo isso, mas isso toda a gente tem. Isso são subprodutos. Na realidade, nós não temos uma mentalidade muito diferente em muita gente. Não temos empreendedorismo. Não temos capacidade de defender os nossos interesses. Não é? Eu não vejo nenhum autarca, não vejo nenhum município perguntar aí ao governo, exigir quem são responsáveis pela nossa desgraça aí da Rio. Vamos bater-lhes à porta e vamos fazer com que isso seja corrigido. Ninguém. Continua com a mesma mentalidade há 50 anos. Não mudou. Era necessário que a mudança mudasse também a capacidade das pessoas de agirem, de criar, de arriscar. Ninguém faz isso. Só que precisamos de uma outra geração de gente. Precisamos aqui de outra gente. Talvez venha do estrangeiro, talvez que nós estamos num período de mudança e é muito provável que daqui para diante comecem a chegar levas e levas e levas de imigrantes de outros países que cuja cor da pele nós nunca tínhamos visto aqui antes. E é provável que isso possa acontecer, porque de facto as mudanças climáticas existem, elas são violentas, muito mais violentas do que aquilo que andam a anunciar. Eu fui das primeiras pessoas que eu trabalhei, dei 10 anos a trabalhar sobre esse assunto no Norte. Nessa altura não se chamava mudanças climáticas, não é? Não se chamava. Mas eu fui talvez a primeira pessoa que chamou a atenção para uma coisa. É que entre o século XII e o século XIV, a Groenlândia era verde, Greenland. E tinha 50 mil pessoas, e tinha uma diocese, tinha um bispo, tinha 40 paróquias. Praticava-se a agricultura. Que temperatura fazia lá? Quando havia árvores que tinham 50 a 60 centímetros de diâmetro. E elas estão lá, fósseis. Estão lá, cortadas no gelo. Então, se isso existia na Groenlândia, qual era a temperatura da Terra nessa altura? E não foi a temperatura, não foi provocada pelos gases dos carros, nem pelas flatulências das vacas. Foi provocada porque a Terra tem as suas crises de energia, de força, de temperatura, de calor e de frio. E nós estamos provavelmente numa dessas que nós não conhecemos. Até quando a Terra vai aumentar a temperatura da Terra? E qual é a percentagem da responsabilidade humana no efeito de estufa? Ninguém sabe nada. Só que está tudo aí a dizer, é 1,5 grau. Toda a gente, é 1,5 grau, e se forem 4 graus? Mas o pessoal, vocês acham que o pessoal da Groenlândia agora, onde já tem temperaturas de verão que chegam a 25 graus, que eles estão mal contentes? Claro que não. Começam agora a chegar a ter a mesma população que tinham até o ano 1400, o último centro de casamento de uma paróquia daquela diocese data de 1408. E depois, de repente, a temperatura baixou brutalmente, toda a gente teve que vir embora. Mas isso aconteceu no mundo todo.
Aqui em Portugal, o nosso rei Dom Fernando teve que fazer a lei das sesmarias. Porquê? Porque a mortalidade deu cabo de metade da população do país. Uma época de frio violento, que provocou imensas doenças, entre as quais a peste negra. Coincide ao mesmo tempo. Foi nessa altura. Portugal também sofreu menos, foi como a Groenlândia. Até grande parte dessa gente veio para as ilhas dos Açores e hoje lá estão os vestígios dos chamados vikings, que eles eram vikings, vieram para as ilhas dos Açores. Não é? Ou seja, a Terra tem destas coisas e nós não conhecemos esse ritmo. Se a temperatura vai aumentar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as populações da Terra vão ter que se deslocar, porque vai começar a chover onde não chovia antes e vai deixar de chover onde chovia. E agora essa flexibilidade não existe. Nós já temos grandes migrantes que chegam à Europa e não os estamos a receber. E a Europa precisa. Porque a Europa está a envelhecer tremendamente. E precisaria dessa gente. Mas não os querem. Não há políticas ainda. Então vamos fazer o quê? Todos os dias morrem dezenas que tentam atravessar o Atlântico, o Mediterrâneo para chegar à Europa. Todos os dias. E porquê? Porque já estão a sentir-se mal onde estão. Já não têm capacidade mais de viver onde eles estão. Esses é que são verdadeiros migrantes. Eles estão a fazer aquilo que os portugueses fizeram em 1800, foram para o Brasil e depois foram a viver nessas condições. Exatamente. Está-se a passar a mesma coisa. E nós não estamos a recebê-los. Mas se for a Paradilhão, você já vê que uma porcentagem considerável da população que está ali à volta da igreja já não tem a mesma cor da pele que nós. E eles são cada vez mais numerosos. Aqui ainda não. Vão chegar aqui, claro que vão. Eles ou outros vão ter que chegar. Eles não podem mais viver nos países não podem mais viver nos países onde vivem. Não tem hipótese. Nós temos que nos virar para o conhecimento. Conhecimento de coisas de divulgação, coisas simples. Nós temos que exigir que os nossos governantes, porque nós não podemos fazer isso, mas tem que ser instituições de Estado a controlar a informação. Nós estamos a ser enganados sistematicamente, todos os dias, pelos jornais, pela televisão, mas voluntariamente enganados. Não é? Os nossos jornais não nos estão a transmitir informação, estão-nos a transmitir mentalidades absurdas, coisas em que ninguém acredita, mas eles estão e isso precisava de uma ética. É claro que toda a gente vai gritar, isso é tolher as liberdades. Vai ser preciso. Porque uma coisa é a liberdade, mas a liberdade de informação não significa a liberdade de dizer tudo aquilo que nos passa pela cabeça. Alguém tem que ser responsabilizado por aquilo a que chama informação. E se não houver controle para controlar, se não houver controle para diminuir essa capacidade que nós temos hoje de dizer seja o que for, em qualquer lugar, qualquer um pode colocar na internet que o mundo vai acabar daqui por 15 dias. E convencer alguns. Não é? E o mundo não vai acabar e ninguém é responsabilizado. Agora, dizer que o mundo vai acabar, pode muita gente não acreditar. Mas só que todos os dias há fraudes e fraudes imensas que aparecem através da comunicação social. Muita gente, por falta de conhecimento, cai nessas fraudes e não há ninguém para prevenir. Ora, o Estado hoje em dia deve prevenir o bem-estar dos seus cidadãos. E isso faz parte do bem-estar dos seus cidadãos. Portanto, acho que o conhecimento, o ter um conhecimento crítico, o ser capaz de olhar para as coisas e criticá-las e olhá-las com crítica, com critérios, sim, isto vale, isto não vale, é o futuro. E nossas escolas não ensinam isso. O Bonheiro está integrado em tudo isso, ou seja, o Bonheiro na escola tem, o Bonheiro sequer nem escola tem. A escola está centralizada no Mortosa, porque fecharam as escolas porque não há gente a nascer. Nós temos um déficit aqui de, acho que é 1000 e tal, entre as mortes e os nascimentos. Todos os cemitérios do concelho foram aumentados. Todos. As escolas fecharam. O que é que pode ser atrativo para uma família se instalar no Bonheiro? Bom, ter trabalho. Poder produzir qualquer coisa, mas não temos condições para isso. As nossas terras já estão agrupadas como deve ser, portanto, é uma manta de retalhos que ninguém sabe de quem são. A maior parte das terras do Bonheiro ninguém sabe sequer de quem elas são. Era necessário todo um sistema, que é fácil de fazer. É preciso ter boa vontade.
É pôr aí uma série de pessoas encarregadas, estás aqui, vamos saber de quem são, vamos agrupá-las, vamos fazer isso, cada qual, ninguém perde o que é seu, ninguém perde, tem o seu valor, mas pronto, este quadrado aqui é dedicado à agricultura, aquele ali é dedicado ao turismo, aquele ali é dedicado a isso, aquele ali é aquilo. Hoje em dia estão terras aí, que um trator vai em cima dela, e se quiser virar para trás tem que passar por cima das outras. Não tem hipótese, não é? Ou seja, ninguém ainda calcionou todo esse sistema, que é o sistema de vida que pode permitir que alguém venha para cá. E igualmente criar outras situações de produção que não seja agrícola, que seja também comercial. Nós temos aqui uma zona, temos algumas, bastantes mesmo, criações de gado, vacas leiteiras, não é? Mas ninguém pensou ainda em fabricar queijos. Ninguém pensou em criar queijos com ervas aromáticas. As estufas aqui podiam criar toda a espécie de ervas aromáticas. Não é? Ainda ninguém pensou na aquacultura, em recuperar a ria para fins turísticos e tudo mais. Não é? Isso daria trabalho a tanta gente. Mas era preciso conhecimento. E esse conhecimento falha. Não existe. Se vê, para a maior parte das casas, neste momento, nesta zona aqui da igreja até Parelhau, metade das casas estão abandonadas. Ninguém mora lá.